Olá, pessoal. Vamos começar o vídeo que compõe o segundo material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Esse vídeo era para ter saído ontem, domingo, mas todo mundo sabe, não é? Nós avisamos também a todos que era quase impossível isso acontecer, porque estava todo mundo prestando atenção no que ia acontecer na Câmara dos Deputados, numa votação que só terminou a rigor meia-noite, né? Bom, nós vimos que há uma crise mais profunda do que as crises que são percebidas como crise política, crise econômica e crise ética, não é? Que, em geral, estão aí nas explicações correntes da crise pela qual o Brasil está passando nesse momento. E essa crise social, o que era? Só recordando, a crise social era uma crise de inadequação, não é? Entre a dinâmica prevalecente nas instituições estatais, mercantis, sociais, e a dinâmica da rede, né? Ou seja, nós estamos na transição para uma sociedade de rede, então bagunçou tudo, né? E nós vimos também que a crise que nós estamos vivendo, do ponto de vista político, é uma crise de um determinado comportamento político que nós chamamos de neopopulismo, não é? Talvez... Muito legal, porque a gente estava conversando aqui antes, até me esclareceu como é que você diferencia o populismo tradicional do que você chamou de neopopulismo. O populismo tradicional todo mundo já sabe, né? Quer dizer que ele é secular aqui na América Latina e em outros países. Peronismo. É um populismo que é caracterizado por você manter um curral eleitoral que lhe garanta votos, prometendo mais do que pode fazer, gastando mais do que arrecada, não tendo responsabilidade fiscal, em suma. Até é inútil ficar fazendo considerações sobre o populismo. O neopopulismo é um pouco diferente, porque o neopopulismo descobriu um segredo, uma falha da democracia dos modernos, ou seja, da democracia realmente existente. E essa falha é que a democracia representativa ela não tem proteção eficaz contra o uso das eleições contra a democracia. Então, o neopopulismo é um comportamento político autoritário que tenta fazer tudo parecer democrático, confundindo de propósito democracia com eleição. É por isso que ontem, se vocês perceberam na votação do impeachment, não é? Da admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, todos os que votavam contra o impeachment diziam... dos 54 os 54 milhões de votos da Dilma e tal, porque é democraticamente eleito, como se a democracia se reduzisse à eleição. Voto. E fosse como que assim, um cheque em branco para o governante fazer o que quiser, né, sem respeitar os outros critérios democráticos durante o exercício do governo. Exatamente. Basta você ser eleito democraticamente, você não precisa governar democraticamente. Isso significa uma perversão importante, né? Porque as eleições são muito importantes, mas elas são um critério da legitimidade democrática, que é a eletividade. Mas, além desse, você tem 5 outros critérios que, se não estiverem presentes, não caracterizam um regime como democrático, né? Que é a liberdade, é óbvio, né? Que é a publicidade ou transparência, sem a qual você não pode ter accountability, que é a rotatividade ou alternância, porque se um partido fica muito tempo no poder, ele acaba, na prática, anulando a independência dos poderes, ele nomeia todos os membros dos tribunais superiores, em suma, não é? E além desses que eu falei, a legalidade, que é o império da lei, que é o Estado de Direito propriamente dito, e a institucionalidade, que é as instituições elas terem seus objetivos próprios. No balanço de forças, as instituições cumprem um papel fundamental, porque se você entra dentro das instituições, aparelha, e substitui a sua dinâmica própria por uma dinâmica de maioria e minoria, transforma tudo em assembleia estudantil ou assembleia partidária, aí das instituições sobra apenas a casca,
né, elas deixam de poder cumprir o papel. É o tal do aparelhamento. Né? O aparelhamento é um meio para chegar a perverter ou degenerar as instituições. Então, são 5 critérios. O que o neopopulismo faz? Ele diz, vamos esquecer... São 6 critérios. Uhum. Ele diz, vamos esquecer esses 5 5 e vamos dizer o seguinte, foi eleito é democrático. Então, reduz a democracia à eleição. Esse critério, esse comportamento político que faz isso, ele é terrível. Por quê? Porque hoje nós ainda temos no mundo cerca de 60 ditaduras. Em grande parte delas, existem eleições. O Assad acabou de ser eleito, não é? Com 70% dos votos ou mais. Não é? O Morsi da Irmandade Muçulmana foi eleito no Egito em 2012. Em suma, o Putin é eleito toda vez que concorre. O Maduro foi eleito na Venezuela e o Chávez foi eleito várias vezes antes, né? Lá falsificando também o critério da rotatividade. Então, eu acho que valeria a pena falar uma coisa que a gente conversou antes aqui, em off, que é, à medida que esses critérios democráticos vão sendo pervertidos, né, você tem como quase um espectro, né, de regimes de democracias maduras, representativas mais maduras, até a ditadura mais fechada. Então, por exemplo, mantendo as eleições, mas mantendo também uma certa liberdade, você ainda não tem uma ditadura propriamente dita, né? Você tem um pouco de liberdade de expressão, como é o caso do Brasil ainda hoje. Você não tem uma perda total das liberdades civis e tudo mais. Mas você perde, por exemplo, você estava me dizendo, aspectos importantes da institucionalidade, né? E da legalidade. Claro. Porque o governo atua de forma ilegal em uma série de atos. O problema é que ele não atua porque quer. Porque o comportamento político, a via neopopulista, ela só pode ser exercida porque ela descobriu esse segredo. Ela dominou uma tecnologia eleitoral que precisa de uma coisa apenas para ela dar certo. Você tem que conhecer a tecnologia eleitoral, mas você tem que ganhar o governo pelo menos uma vez. Uhum. Na medida em que você já está no governo, você começa a reunir condições para ganhar eleições sucessivamente. Em alguns casos, você até abole, muda a Constituição, abole a rotatividade e vai ficando no poder, como é o caso da Venezuela, caso da Bolívia, caso do Equador, caso da Nicarágua, em suma. Nós já sabemos. Então, mas, além disso, você tem que fazer uma série de outras coisas para ganhar eleições uma atrás da outra e não sair do poder. E essas coisas, elas não são permitidas pelo arcabouço jurídico, político do Estado de Direito. Então, você tem que violar a legalidade. Por exemplo, você tem que construir um mensalão para poder comprar o parlamento, você tem que arrumar dinheiro por meios criminosos para poder comprar os aliados políticos tradicionais que você precisa, como foi o caso aqui do Collor, por exemplo, né? O Collor foi comprado pelo PT, deram para ele, se eu não me engano, a Petrobras distribuidora. Então, eles não são comprados pelos mecanismos próprios da política. Né? Eles são comprados por mecanismos que foram colados depois. Eles são comprados assim com dinheiro vivo. De modos apolíticos, vamos dizer assim. De modos apolíticos. Porque aquela coisa de ceder espaços de poder, representação, isso tudo faz parte do jogo político democrático da tradicional representativa. Né? Mas essa compra, né, essas coisas que violam justamente a legalidade e a institucionalidade, isso já fica fora do metabolismo. Fica fora, você tem que fazer ações extrapolíticas e aí o governo se confunde, nesse caso, com uma quadrilha. Né? E ela tem que ter destacamento, ela tem que centrar. Com isso, o que você está fazendo? Você está substituindo o fisiologismo tradicional, isso é importante, que é endêmico, e a corrupção que é endêmica, que acompanha o fisiologismo, por um outro mecanismo centralizado. Agora, tem que prestar atenção no seguinte, o fisiologismo não é uma doença da autocracia, ele é uma doença da democracia. Então, enquanto tem fisiologismo, enquanto tem corrupção endêmica própria da política, desde Péricles, né, você está dentro do âmbito ou do campo da democracia. Na medida em que você é uma força autocrática que usa a democracia contra a democracia,
e que você tem que lançar mão desses mecanismos extrapolíticos, você substitui o fisiologismo endêmico, não é, original ali das relações políticas com as caciquias tradicionais, por um mecanismo meio máfia, em que você tem que financiar ex machina todo o sistema. E foi esse o problema do PT. Quer dizer, e de cima para baixo, com um projeto claro, né, de tem que poder, ter um projeto. uma estratégia, lideranças muito bem definidas, né, que foi o que você estabeleceu aqui uma metáfora, quando a gente estava conversando em off, mais ou menos da dinâmica do mercado e a dinâmica de uma economia planificada no campo da política. Né? Exatamente. É como se essas caciquias, até a própria corrupção endêmica, elas fazem parte de um certo metabolismo da democracia representativa, que tem todos os seus problemas, mas que funciona assim, de uma forma mais ou menos distribuída mesmo. Tem ali uma série... É como o mercado. É como o mercado, tem pequenos agentes, mas a partir do momento que se coloca esse projeto de poder, passa a ter um centro que realmente direciona isso. Você passa a ter uma economia, comparando, né, planificada. Não é? É como a economia de mercado e a economia planificada, porque, por exemplo, um partido grande, fisiológico, nunca planificou. Sim. O PMDB... Porque são pequenos objetivos, né? São pequenos objetivos locais, às vezes, etc. contraditórios, que exatamente. Chocam, que isso cria uma certa dinâmica diferente de um projeto, né? Agora, quando você tem um projeto, você tem que planificar e começar a coordenar. Foi por isso que o Mensalão foi descoberto, foi por isso que o Zé Dirceu está preso, né? Exatamente porque ele cumpria essa função coordenadora, né? É como se fosse um planificador do mercado da política, quase um mercado negro, só que planificado da política, né? E qual é esse projeto, no caso nosso aqui do Brasil? O projeto é simples, é uma mistura de neo-maquiavelismo com gramscismo, de realpolitik exacerbada, com a tentativa de conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. Muito bem. Isso é uma guerra de posição, não é uma guerra de movimento. É preciso entender isso. Né? O Gramsci falava bastante da guerra de posição. Essa conquista de hegemonia é uma guerra de trincheira, é uma guerra de posição. É uma guerra mais parecida com a guerra de 14 e 18 do que com a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, você tem que ir tomando as instituições, aparelhando, etc. e tal. Isso leva tempo. Então, para esse projeto de poder, você tem que se delongar no governo, para poder ir conquistando poder homeopaticamente. Por exemplo, a nomeação dos ministros do Supremo, né? Que é um dos exemplos em que você precisa de um bom período. Você precisa de uns 2 ou 3 mandatos, ou até 4. Uma maioria. Para conseguir aparelhar tudo, você precisa... Então, é fundamental para esse projeto continuar ganhando eleições, porque esse projeto não quer dar um golpe de Estado em termos tradicionais. Não quer fechar os congressos, dizer agora quem manda sou eu, não é isso. Ele quer ganhar eleições sucessivamente, para que essa guerra de posição, essa conquista do poder homeopaticamente, vamos dizer, se consolide. Muito bem. E aí você vê também a importância do princípio da rotatividade, né? Porque é ele que vai minar as forças de um projeto partidário como esse, porque o partido como agente político ele não tem tanto poder assim quanto quando ele está aparelhando o Estado, que é uma máquina imensa. Né? Então, quando o Estado é tirado da sua zona de influência direta, ele não vai ter o poder de aparelhamento nenhum. Fora do Estado tem que ser... Então, isso frustra esse projeto se a rotatividade acontece. Sim, não pode deixar a rotatividade. Fora do Estado, ou não pode deixar, mudando a Constituição e dizendo que um presidente pode se eleger 3, 4, 5 vezes, como alguns países fazem, ou trocando, que foi o caso aqui, né? Lula por Dilma, ou Putin por Medvedev, mas depois quem manda é o Putin, e era um pouco o jogo que eles queriam fazer. Aqui foi meio putinista aqui do Brasil. Agora, uma coisa importante é o seguinte, para fazer isso, você tem que sair fora da legalidade, e aí você corre o risco de ser descoberto. E você tem que ter contingente de pessoas, de quadros, de militantes que façam isso. E então você, para manter esse contingente de militantes, não há outra maneira senão criando sucessivamente inimigos.
criando e mantendo inimigos. Né? A construção do Cunha como um grande inimigo, e agora do Temer como outro inimigo, um vice-inimigo, né? É providencial, é necessário, é funcional para esse esquema funcionar. Claro. Por quê? Porque você tem que manter a dinâmica de guerra permanente, de tensão permanente na base da sociedade, em todo lugar, nas instituições, nas universidades, nas ONGs, em todos os redutos, nos escritórios de advocacia. Você tem que manter, porque a guerra é a única maneira de escapar da lei. Porque aí qualquer acusação, se o Moro está lhe acusando, você diz, não, o Moro é do PSDB. O Moro é meu inimigo, porque uma vez colocada a dinâmica de guerra, a primeira vítima, como se diz, é a verdade. Então, as instituições que são instituições de controle, que regulam o Estado Democrático de Direito, elas são neutralizadas pela dinâmica da guerra, porque toda coisa que vai contra você, primeiro é golpe, não é? Porque qualquer coisa contra o seu projeto passa a ser golpe. Claro. E aí você tem que ter um contingente de militantes que reverberem e gritem, é golpe, é golpe, é golpe. Não é? Não importa se o PT, fora do governo, apresentou 50 pedidos de impeachment a todos os presidentes que existiram no Brasil, no seu período. Não era golpe. Mas quando aparece um contra ele, é golpe. Claro. Né? Então, é porque isso já faz parte da neutralização do golpe. Então, queria falar um pouco do golpe. Ontem nós tivemos a aprovação da admissibilidade do relatório lá da comissão, que permite o pedido de impeachment do Bicudo, da Janaína e do Miguel Reale, de seguirem para o Senado. Muito bem. E ontem nós vimos que o PT só tem 130, o governo, né? Só tem 137 votos. Então, mesmo que ele conseguisse, por algum motivo, parar esse processo, digamos, ou por uma intervenção do Supremo Tribunal, o que é uma loucura, mas vamos considerar, ou se ele for refutado por maioria simples no Senado, não for admitido no Senado, mesmo assim o PT não pode governar com 137 votos numa Câmara que tem 513 membros. Ele precisaria de mais 120 para ter maioria simples. Isso não permite aprovar nada que tenha que mexer na Constituição, não permite aprovar nada que signifique reformas e tudo mais. Então, maioria simples. Ele precisa ter mais... Faltou 120 votos. Como é que ele vai conseguir os 120 votos que ele não tem? Ele vai comprar de novo os deputados, um novo mensalão? Não tem mais contexto. Não tem mais contexto para fazer um outro mensalão. Porque ele tem que ser feito meio na calada da noite. E agora está muito às claras, né? Está todos os holofotes da Lava Jato. Então, como é que ele vai fazer? Vai fazer um outro mensalão? Distribuir cargos, nós vimos ontem, que não é eficaz. Não adiantou muito, né? Não. Porque até ex-ministros da Dilma votaram a favor do impeachment. E pessoas que receberam nomeações para votar com o governo, votaram contra o governo. Então, esse mecanismo, ele só dá certo se você é forte. E se o cara acha que você vai entregar aquilo que você está vendendo. Se você não vai entregar, o cara diz, bom, eu vou comprar aqui, o cara não entrega. Então, isso significa o seguinte, em termos práticos, respeitadas as regras do Estado Democrático de Direito, nesse processo do impeachment, a Dilma já saiu. Sim. A não ser que ela dê um golpe. A não ser que o PT dê um golpe. Seja um golpe via Supremo Tribunal, não é? Mas mesmo que ele dê um golpe, porque um golpe tradicional não tem condições de dar. As Forças Armadas não vão entrar na aventura do golpe, não tem base política e social para um golpe, a maioria da população não aceitaria um golpe, essa história de eleições gerais, isso é só para atrapalhar o impeachment, porque quem só tem 137 votos... Não tem a condição de aprovar uma coisa. Como é que vai aprovar uma emenda constitucional para reduzir o mandato de Dilma? Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Não tem como fazer isso. Principalmente se for eleições gerais. O deputado, vão roubar o meu mandato.
Quer dizer, isso não tem jeito. Quer dizer, o PT, ao fazer toda essa operação, só daria certo se o Brasil fosse uma grande Bahia. Sim. Se o Brasil fosse uma grande Bahia, daria certo. O que é isso? Tem o governador alinhado com os ministros, alinhado com o chefe de governo, alinhado com o chefe de partido. Aquele esquema está enraizado de tal maneira que você não tem nenhuma autonomia, nada pode dar errado. Não é? A Bahia foi um dos lugares em que... O nível de controle é muito alto, né? Altíssimo. A influência a Bahia foi um dos lugares em que, além do Ceará e do Amapá, por razões semelhantes, mas um pouco também diferentes, onde partidos que votaram a favor do impeachment em todos os outros estados do Brasil, tipo PSD, tipo PR, né, tipo PTN, lá votaram contra o impeachment. Quer dizer, lá houve um alinhamento, uma centralização. Se isso existisse nos 27 estados da federação, aí realmente você tinha alguma chance. Mas isso não existe. Por quê? Porque o controle sobre esses poderes regionais e locais não está mais na mão do PT. Só estava enquanto ele estava aliado, principalmente a PMDB e PP. E esses setores já perceberam que o projeto do PT era um projeto de mantê-los como aliados para descartá-los mais adiante. Com certeza. Enquanto eu preciso de você, você é meu aliado. Depois eu te mato e eu fico no seu lugar. O PT que quis substituir a política clientelista e o caciquismo tradicional por um caciquismo e um clientelismo centralizado. Não é? E isso nem é muito oculto. Assim, se você reinterpretar a fala da estratégia do próprio PT, diz assim, olha, nós estamos nos aliando às velhas elites, como eles dizem, por razões puramente circunstanciais. Eles dizem, né? Não é da nossa vontade fazer isso. A gente quer que os nossos estejam lá, né? Que as pessoas alinhadas ao nosso projeto, à nossa visão, estejam lá. Então, isso, na verdade, é até claro no próprio discurso partidário. Exatamente. Né? Em geral, como justificativa para a militância, claro. Mas isso revela uma intenção subjacente que é importante. Né? Exatamente. Inclusive, para fazer isso, foi preciso até fazer uma revolução semântica, quase. Né? Elite, por exemplo, passou a ser quem está contra o projeto do PT. Enquanto bilionários... A Odebrecht não é elite. O Ike Batista não é elite. O Collor não é elite. Agora, eu, que não tenho onde cair morto, sou elite. Né? Quer dizer, eles redefiniram. Não é mais um conceito sociológico, passou a ser um conceito ideológico. Não é? de justificativa. Agora, tudo isso nós estamos conversando, e essa conclusão que nós chegamos, que é que Dilma já saiu, ou seja, que essa primeira etapa do processo de impeachment, em termos políticos, respeitada as regras do Estado de Direito, é a única etapa. Se não melarem o jogo, Dilma já saiu, porque ela vai ter minoria. A inércia é muito grande. A inércia é grande. Os mesmos partidos que estão na Câmara estão no Senado, o Senado não é composto por marcianos, então eles vão votar de acordo, e eles têm maioria para afastar a Dilma, e depois de uma presidente afastada, mesmo que temporariamente, ela acabou. Muito difícil. Como é que fala? Rei morto, rei posto. O cara que assume, o cara tira as condições daquele que saiu de voltar. Sobretudo porque há um forte apoio popular à mudança. E é aí que eu queria também concluir um pouco falando sobre o que está por trás disso tudo. Se não fosse o 15 de março de 2015, e antes até o junho de 2013, o 15 de março de 2015, o 12 de abril de 2015, o 16 de agosto de 2015 e o 13 de março de 2016, nada disso estaria acontecendo. Porque o que causou, o que gerou a crise do comportamento político autoritário, neopopulista, que nós estamos chamando aqui, foi uma mudança profunda na intimidade da sociedade. Até o Gabeira fez outro dia um artigo, foi domingo, muito bom, ontem, né? Falando um pouco isso, só que ele estava atribuindo esse papel às mídias sociais, ao fato do cara poder ter um celular, e etc. e tal. Mas, na verdade, houve uma mudança na sociedade, no comportamento social. Não foi uma mudança tecnológica. É claro que uma tecnologia
que vem atender um requisito de mudança, uma nova necessidade social, uma vez utilizada, ela retroage potencializa, não é? Então, não, mas você vê que é muito curioso, porque realmente esse processo político que a gente viveu, onde ficou claro, e os próprios parlamentares na votação de ontem deixaram isso muito claro, muitos deles. O meu voto aqui se deve ao clamor das ruas, se deve à quantidade de eleitores que eu tenho, que nas redes sociais estão me cobrando, né? Se deve às grandes manifestações que aconteceram. Então, uma mudança grande de governo, né? Uma mudança de era mesmo, né? Porque a gente viveu uma era, né, do PT que agora parece que a era do lulopetismo. O lulopetismo está acabando, é uma era mesmo. E talvez pela primeira vez, de uma forma clara na história do Brasil, uma era política se encerra tendo como principal ator a sociedade. E não uma determinada instância e tal. Claro, você teve outros momentos históricos em que mobilizações sociais foram importantes, mas muitas delas foram puxadas por instituições. E pelo velho aparato. E tudo mais. Dessa vez, não. Ninguém puxou. Pelo contrário, se você pegar o próprio desempenho da oposição nesse momento, ele foi muito tímido. A oposição simplesmente não apareceu. Então, assim, não houve instituições que puxaram esse movimento. Pelo contrário, foram as ruas que puxaram as instituições, puxaram o corpo político, né, puxaram outro tipo de movimento. O PSDB nem queria apoiar o impeachment, queria o julgamento no TSE, etc. e tal. Aí depois ele viu que ele não podia, porque as ruas queriam. Né? Agora, por trás disso que aparece, há um fenômeno mais profundo, tanto que, num dos artigos em Dagobah, o que a nova ciência das redes tem a ver com o impeachment, eu acabei mostrando o seguinte, que mesmo as manifestações favoráveis ao impeachment, contrárias ao impeachment, elas ajudavam a criar o clima do impeachment, porque você bagunça os caminhos pelos quais o poder se mantém e se reproduz quando isso acontece. Então, ontem, foi bom que o PT tivesse organizado muitas manifestações desse ponto de vista, né? Tendo também gente que queria, em número, aliás, muito maior, que queria o impeachment. Porque tudo isso bagunça o padrão de relação Estado-sociedade e a forma como o Estado mantém a sociedade como uma espécie de domínio, no sentido feudal mesmo do termo. O que está acontecendo é que a sociedade está deixando de ser domínio do Estado e que ela não cabe mais dentro do Estado. Então, eu acho que essa é a reflexão dessa semana. Até a próxima, pessoal.